gente, eu jurei que eu não ia fazer isso. Jurar não, né? Prometi. Mas depois de muito tempo pensando e vendo vídeos e não sei o que, eu resolvi fazer um vídeo para dar apoio a quem precisa. Acho que eu vou tentar de alguma maneira que esse vídeo sirva. Para quem me conhece e tá na minha vida, assim, sabe que eu tenho um pequeno probleminha de coluna, que é a escoliose, o S. Isso é pra quem tá no meu meio. Na minha família, porque foi assim, gente, eu carreguei muito peso, aí eu fiquei com muitas dores no quadril, tomei injeção e tudo mais, só que eu fiquei torta durante 2 meses, quase 2 meses. Aí, fui ao ortopedista, fui num especialista, ele me examinou e descobriu-se que eu tenho pé cavo, que é o que? A curvatura do pé, ela é assim, ela é alta, ao invés de ser assim, por eu ter apoio para pisar. E que eu tava com escoliose. Quem foi ortopedista comigo foi meu pai. Eu lembro, não, foi em novembro do ano passado, eu lembro como se fosse hoje. O médico virou, até emociona, mas o médico virou e falou assim pra mim: vai lá fazer o raio-x. E meu pai virou e falou assim: meu joelho tá doendo, eu vou conversar com o ortopedista. E eu sabia que não era, a consulta era pra mim, meu pai não ia consultar. E meu pai não tem problema nenhum no joelho. Quando eu saí aí eu fui pagar o raio-x pra poder fazer, meu pai chegou com a cara um pouco meio assim, aconteceu alguma coisa. Eu não toquei no assunto, não. E eu achava que eu tava com câncer. Meu diagnóstico já era câncer. Só que era escoliose. Aí eu fui fazer o raio-x, eu saí da sala lá. Meu pai com a cara triste, eu pensei assim comigo: gente, tem alguma coisa que eu não sei. Aí voltamos pra sala do médico lá. Ele virou pra mim e falou assim: ele olhou o raio-x e falou assim: a sua escoliose eu não aconselho fazer cirurgia, porque você tá nova, eu tenho 19 anos. Porque você tá nova e tudo mais, a minha escoliose ficou desse jeito assim. Ó. Tá vendo? E eu fiquei torta, eu tava desse jeito assim, ó. Quer ver? Vou achar uma foto aqui. Eu tava assim, ó. Muito torta mesmo. Ele virou e falou assim, que não aconselhava, porque eu tô muito nova e não sei o que, mas se eu quisesse fazer, eu poderia fazer. E que era pra eu usar salto, Anabela, por causa da curvatura do meu pé, né? Então a Anabela faz com que eu tenha tenho apoio pra pisar, e isso ajuda na minha postura. Isso foi na sexta-feira antes do Enem do ano passado. O meu pai, a gente, lá é um hospital ortopédico, que fica a uns 70 quilômetros de onde eu moro. O meu pai, ele entrou dentro do carro e calado, assim, colocou uma música do Arctic Monkeys. Por isso que eu tenho uma tatuagem
aqui, que é o álbum do Arctic Monkeys, e a data que a gente foi ao médico, porque ele colocou uma música do Arctic Monkeys que eu amo e que eu tinha mostrado pra ele, ele apaixonou com a música, e a gente veio de lá até aqui ouvindo só essa música mesmo, e ele muito abatido. Cheguei em casa, aí eu fui contar pra minha mãe, eu falei, vou contar pra minha mãe pra levar na brincadeira, né, pra ela não ver que a coisa não é tão séria. Aí tomei meu banho e tal, a minha mãe começou a vir me pedir desculpas, porque eu já tinha ido 2 vezes ao ortopedista, uma vez com 4 anos de idade, e o ortopedista falou que eu tinha encurtamento dos tendões. E uma vez com 17 anos, que o ortopedista até mandou fazer o exame, que é o exame bambambam do momento, que é a eletroneuromiografia, e falou que eu não tinha nada. A eletroneuromiografia é o que é? São agulhas que colocam na sua perna para dar impulso elétrico, para quem não sabe. Para ver se os impulsos estão corretos, se não tem impulso a mais ou impulso a menos. E o ortopedista que eu fui não descobriu isso. Falou que era assim, um encurtamento dos tendões. E assim, eu fui no ortopedista e tal, aí contei pra minha mãe, depois do banho, ela, desculpa, filha, por não ter feito nada antes. Mãe, o desvio na coluna eu dei porque eu carreguei muito peso. Carreguei de mau jeito e tudo mais, não tive cuidado nenhum. E começou aquela coisa. Trocar meu colchão por colchão ortopédico. Eu tinha coleção de sapatilhas. Trocar todas as minhas sapatilhas por Anabelas. Só que assim, hoje eu não vivo sem Anabela. E se eu andar de rasteirinha, a minha coluna entorta de novo todinho. E eu teria que fazer natação. Ah, beleza. Eu no início eu não queria fazer natação de jeito nenhum. Que eu tava assim, nós treino não tem necessidade e tal, depois faz cirurgia. Mas eu comecei a fazer natação. Ela foi desentortando. E minha mãe me acompanhando na natação e aquela preocupação excessiva. Que assim, meus pais sempre tiveram preocupação por mim, só que era uma preocupação assim, não, Bárbara, senta direito, não agacha, vamos nadar todo dia e não sei o que. A minha irmã super preocupada comigo e tal, tudo que vocês imaginarem. E eu tô assim, e eu tinha um Gol G3, bolinha, né? Se não me engano é G3 mesmo. E beleza, eu dirigindo. Aí meu pai virou pra mim e falou assim, a gente vai ter que trocar seu carro por um carro automático, porque você não pode forçar seu lado esquerdo, que é o lado que você pisa no pedal da embreagem. Muito estranho. Ah, por quê? Não, a gente só vai trocar o carro. Aí eu descobri, assim, eu fui ao médico em novembro, trocou o carro em dezembro. Aí eu peguei o carro automático e tal. Porque a minha perna, a gente descobriu também que eu tenho hiperreflexia. Então, de vez em quando, a minha perna treme, pula, igual cabrito. A coisa mais engraçada do mundo. Aí trocou o carro. Veio férias, assim, em dezembro já era férias, mas janeiro, aquele trem se aproveitando piscina, e tinha dia das férias que eu não ia na natação. Então eu comecei a ficar meio desleixada com a natação. Quando foi dia... Acho que foi antes de 1º de fevereiro, ou foi 1º de fevereiro, não sei. Meu pai me chamou pra conversar. Aí virou pra mim e falou assim, filha, você já tem 19 anos,
Você já sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Eu acho que eu não tenho o direito de te esconder mais. Não. Nisso meu coração gelou. Gelou, 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 gelou. Eu falei, eu tô com câncer. Só pode ser câncer. Ou então eu fiz alguma coisa de errado e eu não tô sabendo. Eu falei, o que foi, papai? Ele, você tem a escoliose porque você carregou peso, mas isso foi só um surto da doença que você tem. Eu fiz exatamente assim, eu falei, mentira. O que eu tenho? Aí ele, você tem uma síndrome chamada Síndrome de Charcot-Pierre-Marie-Tooth. O que é essa síndrome? Assim, eu vou falar o básico, que eu procuro nem lembrar tudo certinho, mas o básico. O que é essa síndrome? Essa é uma doença genética degenerativa muscular. Ela é passada de pai para filho. No meu pai, nem sei se meu pai tem o gene da doença, porque nem aflorou. Mas em mim aflorou. E o que acontece? Ela degenera os membros superiores e inferiores. Pé, perna, braço, mão. E assim, eu mesmo, assim, agora que eu tô voltando, que eu quero voltar a fazer natação todo dia, porque eu tô fazendo só 3 vezes na semana, mas eu tô batalhando, voltando a sentar direitinho e tal, toda reta, né? Não sei o que. Porque foi um choque, foi um banho de gelo. E aí a gente tinha uma caminhonete e ele, sem pensar 2 vezes, ele colocou a caminhonete à venda pra poder comprar o carro pra mim, sabe? Porque tinha 4 meses só que eu tinha tirado carteira. E tudo mais. Então o médico virou e falou assim, ou é um carro automático ou ela para de dirigir pra sempre. Aí ele vendeu o carro. Eu falei, putz, esse cara me ama. A minha família inteira sabia, menos eu. Eu fui a última a ficar sabendo. Eu aceitei. Assim, tem pessoas que descobrem, ainda quando bebês, né? Os pais descobrem nos bebês, ou mais velho, porque o auge da doença são nas 2 primeiras décadas de vida. Eu já tô com 19. Em agosto eu faço 20, então. Mas mesmo assim, até os 27 anos tem que ter uma certa preocupação, assim, um certo cuidado. E depois é viver a vida, assim, não posso nunca deixar de fazer natação e tentar viver a vida o mais normal possível. Mas o dia que eu fiquei sabendo foi assim, eu aceitei. Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe, falei, mãe, a senhora podia ter me contado. Eu tô aqui, bonita, cheia de saúde, porque pra quem me vê, eu sou uma pessoa normal. Normal, quando eu não tô em crise da minha coluna entortar, eu tô normal. Aí ela começou a chorar, eu comecei a chorar de novo. Aí que eu fui entender por que da preocupação da minha irmã comigo, sabe? E a minha irmã me ajudou muito. Muito. Mesmo ela não sabendo que tava me ajudando, ela me ajudou pra caramba. E assim, ver meu pai, minha mãe e minha irmã preocupados comigo, sabe? Foi uma coisa muito... Todo mundo mudou a rotina no início pra me ajudar. Minha mãe ia nas minhas aulas de natação e tudo mais. E eu vi aquilo e eu... Gente, essa mulher, esse homem e minha irmã me amam pra caramba.
Eu falei assim, não, vida que segue. Quando eu fiquei sabendo, vida que segue e tal. Até hoje, isso em fevereiro, nós estamos em maio. Eu sinto dores. Não todos os dias, mas em alguns dias eu sinto dores. Igual ontem eu tava com muita dor no quadril. Faço natação, uso salto, carro automático. Mas o que às vezes eu fico assim, por que eu? Por que eu que tenho que ser doente? O que aconteceu pra eu ser doente? Aí no outro dia eu viro e falo, não, Bárbara, agradece a Deus, porque Ele tá te dando mais um dia. Eu falo assim, comigo mesma. Eu falo, Bárbara, agradece, porque Ele tá te dando mais um dia. E com saúde, gente, porque imagina se fosse uma coisa... Tá, minha doença não tem cura, só que tem como estabilizar. Imagina se fosse um câncer. Se eu tivesse que amputar alguma parte do meu corpo, se eu ficasse cega, sabe? Então, Deus me deu o dom da vida. E assim, Ele não manda o frio Ele não manda o frio maior do cobertor que você tem. Então eu paro e penso, eu tenho sorte de estar viva, de ter uma família que me ama e tudo mais. Então, assim, até hoje eu tenho essas oscilações. Eu contei isso porque, assim, é a minha história. Como várias pessoas eu vi em vídeos contaram as histórias. Então, assim, pra você que às vezes me vê assim, meio dondoca, eu realmente tenho que ser meio dondoca, porque a minha vida é assim agora. Eu não posso ficar muito tempo sentada, eu não posso ficar muito tempo em pé, então é aquela coisa. Pra você que descobriu a doença e que jogou a toalha, pega a toalha de volta. Pega a toalha de volta. Seja, porque cada caso é um caso. Seja fisioterapia, cirurgia, a natação, pega, faz com fé, com carinho, com amor, sabe? Porque Deus tem um propósito para cada um. E eu tô aqui com todas as minhas dificuldades motoras, principalmente a do lado esquerdo. Tô aqui para falar para você não desistir, não desistir. Como eu disse, tem dia que dá vontade de desistir, mas não desiste não. Não desiste mesmo. Quem sabe, né? Para os nossos filhos, netos, bisnetos, já existe a cura dessa doença. Mas a gente tem que agradecer, porque seja por meio de cirurgia ou por meio de natação, a maioria dos casos você fica estável. Você fica estável. Igual o meu médico me aconselhou a fazer cirurgia depois que eu tiver filho, depois que eu tiver com o corpo totalmente formado. Por quê? E depois da idade de pico. Por quê? Porque eu não vou crescer mais. Então os pinos da coluna não tem chance de mudar, as chances são menores. Tem que fazer cirurgia no pé pra ele deixar de ser cavo. Então assim, e tipo, nunca deixar de fazer natação no meu caso. Se você tem que fazer cirurgia, pega um médico bom, faz a cirurgia, faz o repouso direitinho. Na fisioterapia, faz a fisioterapia direitinho. Eu sei que dói, eu já fiz fisioterapia. Eu sei que dói muito, mas não deixa não. Pensa na sua família, em quem te quer bem, quem tá próximo de você. E eu também queria agradecer a minha mãe, ao meu pai, a minha irmã,
E principalmente o meu avô, que é uma pessoa que eu amo muito, muito mesmo. Além de meu avô, ele é meu padrinho. Às vezes eu chego na casa dele, aí eu venho falar, né, do que eu tenho, brincando, ele, ih, minha filha, ele me chama de brabinha, porque eu sou muito brava, sabe? Apesar de ser chorona, eu sou muito brava. Não esquenta a cabeça, não. O médico só quis te assustar. E eu sei que ele faz isso pra eu não ficar apavorada, sabe? O meu pai eu queria agradecer porque ele foi comigo. Ele me deu a mão. Ele não largou minha mão em momento algum. Ele faz de tudo, de tudo, de tudo, de tudo pra ficar bem, de tudo. Há um tempo antes de eu ficar sabendo, ele virava pra mim e falava assim, ó, a música do Arctic Monkeys é a nossa música, é o nosso hino. Dia 7 de novembro de 2014 é a nossa data, vai ficar marcado pra sempre, porque realmente foi um divisor de águas. Eu vi o tanto que ele me ama e ele viu o tanto que eu amo ele. A minha mãe, desde quando eu tava na barriga dela, ela rezava, pedia a Deus para eu nascer com saúde. E eu nasci uma criança linda e ela cuidou de mim sempre. E sempre cuida. Olha que eu vou fazer 20 anos. Ela sempre tá cuidando de mim, tá preocupada comigo. Me dá puxão de orelha. Meu pai e minha mãe, nossa senhora, me dá um puxão de orelha mesmo. E com razão. A minha irmã, a gente é muito cabeça dura. Tanto eu quanto a minha irmã. Mas eu sou muito ciumenta, ela também é. Mas o que ela tem de preocupação comigo, principalmente no início, porque hoje todo mundo já acostumou, então não tem que ficar chamando minha atenção toda hora. Faz tal coisa, não sei o que, não sei o que. Só que a preocupação da minha irmã eu agradeço muito, 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 muito. Porque foi um anjinho que Deus colocou na minha vida, sabe? Eu pedia tanto uma irmã que Deus me colocou esse anjinho. E tudo tem um propósito. Então eu tô aqui, mesmo chorando e tudo mais, pra você que tem a doença não desistir, pra você que me conhece, mas não sabe da minha doença, tá sabendo, sei lá por quê. E agradecer as pessoas mais importantes da minha vida. Porque os meus amigos também, sabe? Muitos amigos meus ficaram sabendo, meus primos e tudo mais. E ficava. Nenhum me contou. Fico muito brava com isso, porque ninguém me contou. Os professores da academia e tudo mais. Mas é porque todo mundo queria meu bem. Todo mundo queria meu bem mesmo. Então, assim, hoje eu consigo. Porque na época que eu tive a crise, eu não conseguia nem andar direito. Nem andar mesmo. Mas hoje, graças a Deus, eu dou conta de andar, eu subo dessa escada. Não abusando, né? Mas assim, pra vocês verem o tanto que eu sou fashion. O meu chinelo Havaianas é de salto. Eu tomo banho de salto, gente. Mas a finalidade do vídeo é essa mesmo, é um desabafo. Se servir de ajuda pra alguém, eu vou ficar muito feliz mesmo. E para agradecer a todo mundo que me apoiou e me apoia. Eu não ia falar do meu namorado não, mas meu namorado também me apoia pra caramba, senão ele vai ficar se achando. Mas o meu namorado também foi outro anjo que apareceu na minha vida esse ano. Se preocupa demais comigo, demais mesmo. Quando eu tô
quando eu tô com dor, ele fica assim, não, amor, já tomou remédio, essas coisas assim. Então, agradecer a todo mundo. E a cada um de vocês que tiver por um acaso tiver a doença ou qualquer outra doença, qualquer outra dificuldade, não desistam nunca, não desistam nunca. Porque quanto mais você quiser desistir, mais a doença vai te tomar, mais a depressão vai te tomar, sabe? Então não desiste não. Pega com fé, garra, força, foco, o cosmos, Deus, forças superiores, duendes, gnomos, seja lá o que for. Mas não deixa não. Não deixa te abalar, não. Assim, abalar de maneira que você não queira mais nada com a vida. Eu já pensei em não fazer nada e falar, às vezes vou esperar eu ficar na cadeira de rodas. Mas não, no outro dia eu levanto a cabeça e falo, não, vamos fazer isso e tal. Que é assim que a vida segue. Então eu queria deixar só esse recadinho, esse desabafo. E um beijo pra você que tá aí me assistindo. Se tocou seu coração, sua cabeça de alguma maneira, valeu a pena, foi essa a intenção. E amores da minha vida que eu agradeço muito, amigos, pai, mãe, irmã, avô, namorado, amo muito vocês e obrigada por tudo que estão fazendo por mim desde novembro. Amo mesmo. Um beijo! Amo vocês.